Nossa mudança do Paraguai custou mais de 30 mil reais e a gente dirigiu por 20 horas cruzando a fronteira até chegar aqui em Assunção. Só para não ter que colocar os nossos cachorros no porão de um avião. E nesse vídeo eu vou abrir a planilha para te mostrar para onde foi, linha por linha, cada real desses 30 mil. E eu vou mostrar a burocracia real de viajar com pets e o perrengue que a gente passou no meio da estrada. E te provar se todo esse esforço financeiro e logístico realmente valeu a pena. Muita gente pergunta sobre a documentação para transportar os pets para outro país. E o único documento necessário é o CVI, o Certificado Veterinário Internacional. Como eu sou veterinária, eu já sabia que precisava deste documento. Sabia que tinha um processo a seguir, mas nunca tinha feito. E para quem não tem conhecimento, esse processo pode ser um pesadelo. Primeiro, você precisa ter a carteira de vacinação atualizada. A vacina antirrábica precisa estar em dia. Se for a primeira vacina antirrábica do animal ou se a anterior estiver vencida, você deve esperar 21 dias após a aplicação para viajar. Também é obrigatório ter um atestado de saúde assinado por um veterinário, emitido no máximo 10 dias antes da emissão do CVI. Outro ponto importante é o tratamento antiparasitário, que deve ser feito entre 5 e 30 dias também antes da emissão do CVI. Depois disso, você precisa subir todos esses documentos no portal do gov.br pro Vigiagro fazer a análise. E aí é super rápido. Em até 3 dias eles já dão um retorno e o documento fica disponível no próprio portal do governo para você imprimir. Então, se você vai de avião, de ônibus ou de carro, você precisa desse documento. Se tem uma dica que faz a diferença não deixe para a última hora. Qualquer erro no sistema pode travar toda a sua viagem. A gente acabou de falar aí da burocracia que foi para tirar o CVI, né? Que realmente é necessário, não tem jeito. Mas o susto mesmo, vou deixar ela até contar, foi quando a gente chegou no hotel, que a gente não estava preparado para isso. Depois de chegar, depois de 10 horas na estrada, a gente chegou no hotel e a gente foi informado que não poderia ficar mais de um cachorro no apartamento. Foi no hotel e na estrada em Cascavel. Em Cascavel. E a gente já tinha pesquisado que o hotel era pet friendly, não imaginávamos que ia ter esse tipo de problema. Depois a gente dirigiu tipo um monte. Ela não liberou depois de uma conversa, teve que ligar pro gerente dela, perguntou qual que é a raça dos cachorros, o tamanho dos cachorros. Ou seja, a gente cansado, imagina se a gente tivesse que pegar e ter que procurar outro hotel. Quando você for olhar o hotel que você vai parar e dormir, liga, procure informar sobre o tamanho do cachorro, quantos cachorros pode por quarto e também se tem taxas extras, para você não ser pego de surpresa igual a gente foi. Depois de conversar, ela acabou liberando, mas imagina se não tivesse liberado. Eu nem sei o que a gente faria. Acho que teria que procurar outro hotel. Não, exatamente. A questão das taxas extras é importante porque a gente olhou, estava falando que era pet friendly e que aceitava os pets. A gente olhou a diária, beleza. Se eu não me engano, a gente vai colocar na planilha aí, foi R$450, uma coisa assim, R$400. Mas quando a gente chegou lá, tinha mais uma tarifa de R$80 por pet, alguma coisa assim, né? Então, lembre-se de perguntar isso também, tá? Se pode mais de um pet por quarto. A gente postou um trecho da viagem no Instagram e um monte de gente falou que viajou com vários pets, enfim, 8 gatos, 10 gatos, 3 cachorros. Não sei como eles fizeram, se eles foram direto, mas onde forem parar, pergunta se dá pra ficar todo mundo junto. E tenha sempre também carteira de vacinação em mãos, porque isso é importante, eles pediram lá pra gente, mas eu tava só pensando no CVI o tempo todo. Mesmo assim, eu trouxe a carteira de vacinação, mas às vezes a gente pensa que é só o CVI, mas se você parar em algum hotel, pode ser que eles peçam. Agora, claro, pode ser que não seja todos os hotéis assim, gente, mas aconteceu esse mini perrengue com a gente, que pra gente foi, pode ser que aconteça com vocês também, então se preparem antes da viagem. Como a gente estava falando dos custos aqui, que a gente não sabe de cabeça, eu vou colocar agora na tela aqui a planilha real, com tudo que a gente gastou, e a gente vai repassar linha por linha para vocês verem. E claro, gente, isso foi o que a gente gastou, né? Talvez você vai falar assim, nossa, mas é muito, eu não preciso disso. Aí o que você faz? Você exclui isso das suas contas, né? Só considera aquilo que faz sentido para você. Mas antes de eu começar a mostrar para vocês aí, gente, já começa a dar um like aí, se está gostando do vídeo, se achou interessante, deixe seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta. Se você está planejando a mudar para Assunção ou para o Paraguai, Cidade del Leste, Encarnación, já escaneia esse QR Code aqui, você vai cair direto no meu WhatsApp, manda uma mensagem pra gente, o que a gente puder ajudar, indicando assessoria, indicando imobiliária para você fazer locação de imóvel ou compra ou investimento, a gente vai fazer.
Beleza? Vamos lá então. O primeiro custo aqui que eu vou colocar para vocês é o custo da nossa mudança. Então a mudança internacional ela custou aí em torno de R$ 6.500 de Campinas até Assunção. Claro, gente, isso aqui foi para parte das nossas coisas, tá? Porque a gente não mudou com uma casa inteira não, foram coisas pequenas. E ela normalmente é mais caro por ser internacional do que uma mudança aí de estado ou de cidade. Fica atento nisso. E se precisar de indicação, manda o WhatsApp lá, que a gente manda para você também a indicação da empresa que fez pra gente. Depois a gente teve alguns cursos aqui também de logística e transporte, que é basicamente o aluguel do carro. A gente alugou uma categoria um pouco superior, porque tem um porta-mala maior para a gente trazer mais coisas e também para os cachorros ficar mais confortável. Então a gente gastou aqui R$ 2.098 com 2 diárias. Se você não for vir com muita mala, pode ser um carro mais barato tranquilamente, tá? Então a gente tem alguns outros cursos aqui que eu vou colocar para você que tem a ver com a logística, que é basicamente táxi e combustível, né? O táxi, a gente devolveu o carro em Foz do Iguaçu e a gente ia pegar um carro para ir de Foz até a Cidade do Leste e locar um outro carro lá. Só que a gente chegou no dia do feriado, tava uma confusão, a travessia. E aí a gente combinou com o taxista na hora, sabe que você não leva a gente para Assunção? A gente fez os cálculos mais ou menos quanto tinha gastar com a logística lá do carro alugado e ficou um pouco mais caro, mas pra gente valeu a pena. Não tem que ficar trocando de mala. E ele levou a gente direto de Foz para Assunção. Isso ficou R$ 2.000. Na estrada, né, vindo de Campinas, a gente gastou em torno aí de R$ 650 para abastecer os carros. 2 abastecimentos na estrada e 1 na hora de devolver o carro também. A gente também teve um custo com os pedágios, que foram R$ 260 de Campinas até Foz do Iguaçu. Alimentação, a gente gastou em torno de R$ 500 nesse trecho todo aí, né? A gente teve o custo também com a hospedagem ali dos pets, que ficou em R$ 531,80, já incluindo aqueles R$ 85 por pet que eu tinha falado anteriormente. Então, gente, se atenta aí se for vir com mais pets, hein? Ou se não, liga no hotel, já se planeja, pergunta direitinho. A gente também teve o custo, né, das consultorias, que foi para tirar minha documentação e da Rê. As duas juntas ficaram em um pouco mais de R$16.000. Qual que é a diferença? Por que a minha está mais cara? Porque eu fiz a cédula de identidade mais o RUC. O RUC, se você for vir abrir empresa, é totalmente necessário. É como se fosse aí o CNPJ, o CPF, juntos, brasileiros, mas aqui no Paraguai. O da Rê a gente não fez ainda, por enquanto. Além disso, a gente teve alguns outros custos aqui, que eu vou já abrir todos para vocês, com os pets. Então a gente teve aí cerca de R$260 de custo com ele, que é basicamente antiparasitário, as consultas, vacinas. A gente não teve mais custos porque no Brasil a gente tinha um plano de saúde da Pet Love para os pets, então fica muito mais barato. Se você não tem, pode ser que você gaste um pouquinho mais com isso, mas são totalmente necessários. E por último aqui, né, esse total aqui, vamos ver quanto que deu o total desse aqui. Olha, esse aqui deu R$29.617,80. Mas você falou que passou dos R$30.000. Passou porque a gente teve esse outro custo aqui, que é exatamente para tirar a documentação. Quando você for tirar a sua documentação, você vai ter que vir no Paraguai uma primeira vez para poder dar entrada nesses documentos. Então, se você for fizer sozinho, pode ser que você gaste 2, 3, uma semana, mas se for com uma consultoria, você vai gastar 2 dias. Eles vão te pegar no hotel, vão fazer todo o processo das polícias, tudo que tem que fazer, e depois você está liberado para voltar. A gente gastou R$1.000 com cada passagem, R$2.000 ida e volta, eu e a Rê de avião. Dessa vez a gente veio de avião, sem os pets, né? Claro. Muitas vezes essa passagem pode ser mais cara, mas eu comprei parte com milhas, paguei parte com milhas aéreas da Smiles, da Gol. Mas e os custos desses 2 dias que você ficou? A consultoria, ela te dá uma diária de hotel, então você não vai ter custo, já está incluso no preço. No nosso caso, a gente ficou no Airbnb, então a gente ficou uma semana aqui para conhecer a cidade, passear. Não coloquei aqui porque eu acho que não tem nada a ver, foi mais um custo aí de passeio nosso. Esses aqui foram os custos que eu achei os principais para a gente mudar com os pets. Legalmente, claro, tirando a documentação. Então, se eu for somar aqui esses custos,
aqui, quanto que ele vai dar? Tá? Aquele primeiro com o segundo, R$ 31.717,80. Então, a gente gastou um pouco mais de R$30 mil. É isso aí. Os R$16 mil de documentação, quero deixar claro aqui que não é obrigatório. Você pode muito bem vir aqui para Assunção ou para a Cidade do Leste e fazer sua documentação sozinho. A gente preferiu pagar um consultor, né, uma consultoria, que nos pegou a gente no hotel, no Airbnb que a gente estava, no dia que a gente passou aqui, levou a gente nos órgãos, a gente só ficou por conta de assinar os documentos. E foi muito mais tranquilo, né? Não tivemos que ir, em alguns órgãos a gente não precisou nem participar, nem ir. Então pra gente é um custo que realmente faz sentido e vai tirar muita dor de cabeça por vocês. E na maioria das vezes, as consultorias também, elas têm umas formas de agilizar a documentação, né? Seja levando a documentação certa para garantir, porque você vai sozinho, fez alguma coisa errada, cara, ferrou, você vai ter que fazer tudo de novo ou vai atrasar toda a sua viagem. Então muitas vezes faz sentido. Sobre a nossa escolha de vir de carro por conta dos cachorros, a gente se sentiu muito mais seguro trazendo eles assim, por conta mesmo dos riscos de trazer eles no porão do avião. Porque o Kelvin, mesmo que fosse em cima, ele também é muito agitado. E a gente não mandaria a Julie embaixo também no porão. Por conta de vários casos que a gente ouve falar de óbito que acontece com animais quando viaja de avião, mesmo sendo uma viagem curta, a gente preferiu encarar mesmo 20 horas aí de carro, viajando, é cansativo. Então pra gente não foi gasto, foi um investimento que a gente viu que valeu a pena. Para a segurança deles, para o conforto deles e para a gente ficar mais tranquilo, né? E não deixar ninguém para trás. Então essa foi a forma mais segura que a gente encontrou. A gente não vê isso como um gasto, foi como um investimento mesmo. Gente, mas é claro que a gente entende que pra gente dava para ser feito isso. Talvez para outras pessoas não. Tem pessoas que escolhem vir de ônibus com os pets, que talvez é mais fácil, né? A gente já viu relatos desses na internet. Ou até de avião. Não é porque você foi de avião porque você é uma pessoa ruim ou não tá querendo o bem deles. Não, no nosso caso, a gente preferiu assim, se sentiu mais confortável assim e a gente curtiu a viagem. A dica que a gente pode dar para quem vai se mudar aqui pro Paraguai, eu acho que é ver aquilo que cabe melhor, primeiro nas suas condições e segundo nas suas necessidades, né? Porque tem duas coisas que tem que bater. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Deixa aqui andando com eles agora. Os dois aqui que já estão aí se entendendo aqui. Eu acho que já estão até lá já latindo em espanhol. Olha lá, já estão super adaptados aqui. É isso aí. Tá? Vamos ver se eu consigo mostrar. Às vezes, o que parece loucura para quem tá de fora é só o preço da coragem de viver a vida que você escolheu, sem deixar ninguém da família para trás. E você, também faria a viagem de carro ou levaria o seu animal no porão do avião? E assim foi a nossa aventura de carro de Campinas até Assunção. Se você gostou desse vídeo, já curte aí, compartilha com aquele amigo que também quer fazer esse trajeto e se inscreva no nosso canal para acompanhar mais conteúdos novos.